Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho e este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com um consultor político, Edson Rodrigues. Por que a direita é mais eficiente do que a esquerda no marketing digital? O que é blindagem digital na era da fake news? Até onde vai o poder da narrativa sobre os fatos? Ainda, os impactos das Big Techs nas eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Edson Rodrigues é publicitário. O convidado atua há mais de 10 anos em consultoria política. O entrevistado presta serviços especializados tanto em campanhas eleitorais quanto em gestões públicas. De Minas Gerais, Edson Rodrigues tem em seu portfólio municípios importantes, a exemplo de Governador Valadares e Montes Claros. E é com o consultor político Edson Rodrigues que converso no programa de hoje. Edson, você está me vendo e me ouvindo? Tudo bem com o senhor? Estou sim, tudo bem. Tudo certo. Um grande abraço a você, bom dia a todos vocês, telespectadores que assistem o seu programa em todo o Brasil. Tá certo. E a gente está falando aqui via link de internet. Você está agora em Minas, é isso, Edson? Em Minas, exatamente. Hoje eu resido em Montes Claros. Uhum. E eu falei aqui no início da sua biografia, da sua mini-bio, que o senhor atua em Minas Gerais, que, aliás, já começando aqui, entrando na pauta, Minas, que é um estado tido e havido como uma espécie de termômetro, né, do ambiente político nacional, é tido ali como o fiel da balança. E o senhor que atua enfronhado aí nas disputas eleitorais, dá para dizer que Minas segue sendo aí esse fiel da balança da disputa eleitoral no Brasil, ou Edson? Com certeza, né? Porque o velho ditado que temos aqui, né, que as Minas são muitas, né? Então, as características do estado de Minas Gerais possibilitam esse termômetro institucional, né? Se a gente vai ali para o Triângulo, mais assemelhado ali a São Paulo, Goiás, aí se a gente vai mais na zona da mata, ali ao Rio, aí pega mais ao norte aqui do estado, aí mais próximo ali do Nordeste. Então, assim, Minas é um povo acolhedor que tem essas características de praticamente todas as regiões do estado, né? Então, com isso, ele se torna esse grande termômetro, né? Essa união, né, do Brasil inteiro em Minas Gerais possibilita esse termômetro, né? E acho que foi por isso que ficou conhecido, né? Minas são muitas e que, de fato, não só territorialmente falando, mas o povo em si, né? Hoje você roda por Minas Gerais, você encontra pessoas de tudo quanto é país, de tudo quanto é estado de Minas, do Brasil, né? Então, com isso, as pessoas vêm para cá, trazem a cultura, trazem os seus pensamentos, trazem os seus anseios, e aí transforma nesse grande caldeirão, né, de pessoas, esse caldeirão cultural, e que possibilita fazer esses apanhamentos, né, essa representação mínima do Brasil real. Entendi. E em 2022, não por coincidência, o resultado presidencial foi muito apertado, que inclusive refletiu basicamente os índices nacionais, né? Exatamente. E mais do que o resultado apertado, você pega, por exemplo, a parte mais ao norte deu vitória para o Lula, né? A parte mais ao sul deu vitória para o Bolsonaro, né? Exatamente um pouco da configuração do Brasil, né? Exatamente. O norte de Minas, que já se comunica com o sul da Bahia, portanto ali a entrada do Nordeste, de quem vê o mapa do Brasil de baixo para cima ali, enquanto que a parte de sul de Minas já se comunica muito com São Paulo, com Rio, etc, né? Exatamente. Então, assim, foi o fiel da balança, de fato, uma parte Lula, outra parte Bolsonaro, nesse caldeirão cultural que é o estado de Minas Gerais.
Entendi. O Edson, a gente tem hoje uma realidade muito forte das mídias sociais na disputa política, na disputa eleitoral. O senhor, como profissional da área, deve ter percebido isso cada vez mais forte, né? Não só pela sua experiência profissional, mas também pelas campanhas, o senhor que vê as campanhas por dentro, né? Essa preocupação cada vez maior com as narrativas, com as fake news, vamos falar sobre tudo isso um pouquinho na nossa conversa de hoje. Isso é algo que está presente também na geração anterior dos políticos, porque quando é um político jovem que já nasceu na era da internet é uma coisa, mas a cabeça do político mais conservador, ela está se adaptando aos novos tempos, o Edson? Assim, com muita dificuldade, né? Porque, assim, é uma série de fatores que dificulta um pouco essa compreensão, apesar de que nós temos políticos da velha guarda, vamos dizer assim, que se dão bem no digital, da mesma maneira que a gente tem políticos também que da nova guarda que não se dão bem com o digital, tá? A questão central é a capacidade do político de entender como é que funciona a comunicação hoje, principalmente a internet, que aí é a grande dificuldade, né? Então, assim, eu não costumo dividir por gerações, não, a geração mais antiga trabalha muito bem, a geração mais nova trabalha, ou melhor, a geração antiga trabalha muito ruim, a nova trabalha muito bem, né? Então, assim, eu não costumo dividir isso de maneira geracional, e sim de maneira de compreensão, de entender, de fato, como que as redes sociais funcionam, como que a internet funciona, né? Tanto é que a gente tem político, o próprio ex-presidente Bolsonaro é um exemplo disso, né? Que ele consegue manusear muito bem a internet, e é um político já mais do que carimbado, né? No Brasil inteiro. O próprio prefeito, por exemplo, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é outro também, que entende muito bem essa nova dinâmica. Então, assim, não é uma coisa geracional, né? E sim de compreensão e de estar aberto a novas maneiras de fazer a política, né? Então, o político que se comporta desse jeito, ele consegue traduzir melhor, ele consegue atuar melhor, independente aí da faixa etária, se é novo, se não é, ou até mesmo antigo no parlamento, ou novo no parlamento, né? Porque a gente tem pessoas que, por exemplo, são velhas de idade, né, mas são novas no parlamento, né? E da mesma maneira a gente tem pessoas novas de idade, mas velhas no parlamento, que já está aí já há algum tempo, né? Então não é uma coisa assim geracional. Lógico que, por exemplo, os mais velhos, né, eles têm uma dificuldade a mais de se adaptar, né? Mas não é um empecilho para ter sucesso e para fazer um trabalho bem feito. Entendi. A gente pode dizer, a partir do que o senhor falou, que a questão é mais como trabalhar as ideias, saber usar as ferramentas, saber perceber o que se passa na disputa política, muito mais do que se aquele candidato tem 50 anos de idade, 60 ou 70, ou menos de 50 anos. É mais ou menos por aí? Exatamente, exatamente. Não é uma coisa geracional. Uhum. E sim, o candidato, o político está aberto, né, a esse novo momento, né, essa nova maneira de se comunicar, esse 24 horas ao vivo, né, vamos dizer assim, né, estar disponível 24 horas ao vivo através aí da internet. Entendi. De maneira geral, o Edson, e a gente tem percebido isso, inclusive nas dificuldades do governo Lula em se comunicar, né, há uma compreensão mediana de que a centro-direita consegue se comunicar melhor nas redes sociais do que a centro-esquerda. Eu queria saber se isso faz sentido pela sua experiência e o que, em sendo verdade, o que falta aos governos de centro-esquerda trabalhar para competir de igual para igual com a centro-direita? Faz completamente sentido. Assim, tanto é que hoje, se a gente for pegar os parlamentares que têm o maior poder digital,
80%, né, são da direita, né, são de centro-direita, enquanto os da esquerda ficam ali na periferia. O motivo disso aí não tem um motivo único, né? São vários micromotivos que possibilita essa diferença hoje. Acho que a primeira delas é estar apto ao novo, né? Porque o que acontece? Hoje, a esquerda, ela ainda está num modo tradicional, não só de fazer política, mas de discurso político, correto? Por que eu falo isso, principalmente? Porque a internet ela é um espaço de disputa muito rápido. Então, não adianta você vir com um discurso muito complexo que o seu usuário, que quem estiver lá do outro lado da tela vai ignorar, né? E esse é um dos grandes pontos também, né? Dos principais pontos, né? A maneira que a esquerda hoje comunica, faz o seu discurso, ela não encontra ressonância no usuário do outro lado da tela. Enquanto a direita, ela vem com um discurso mais simplificado, mais simples, né? Com um linguajar mais adequado à população, e aí, com isso, ela encontra ressonância, né? Além disso, tem um outro fator também fundamental, que a esquerda em si tem dificuldade nisso, que é a própria profissionalização, né? Então, assim, eu costumo falar que é o seguinte: na esquerda, ela opera muito o sentimento, assim, as redes sociais, elas são gratuitas, entre aspas, né? Hoje, todo telefone bom e tudo consegue fazer uma gravação boa, consegue fazer um trabalho bom de filmagem e tudo. Tem uns aplicativos hoje que cumprem muito bem o papel de edição, de manipulação de fotos, de tratamento, isso, aquilo, outro. E aí eles se entendem por satisfeitos, né? Ou seja, utilizam só esse trabalho. Enquanto a direita, não. A direita, ela se profissionalizou mais. Então, ela tem lá, na grande maioria dos seus mandatos, ela tem lá um profissional de mídia especializado, uma pessoa que faz o discurso, tem lá uma pessoa que faz análise de dados, de números, né? Então, e aí, com isso, eles conseguem captar melhor o sentimento, eles conseguem traduzir melhor isso em discurso e, consequentemente, eles conseguem passar melhor a mensagem e de maneira organizada e centralizada, que é o outro grande diferencial que hoje a direita ela possui. Ela tem um sistema de mobilização muito forte, um sistema organizado, né? Vamos dizer assim, bem azeitado, de cima para baixo, né? Então, eles conseguem passar uma mensagem única, né? Enquanto a direita ela fica muito fragmentada, né? A esquerda disputa o espaço entre a própria esquerda, né? Um quer vir com um discurso, outro quer vir com outro discurso, e isso divide a mensagem no final, enquanto a direita também ela vem com um discurso muito unificado, né? Modelos diferentes, mas a linha de raciocínio ela é a mesma. Então, se você vai no parlamentar, vai num parlamentar X, vai no outro parlamentar, você percebe a mesma linha de raciocínio, você percebe a mesma mensagem, e com isso fortalece o resultado final. Tá certo, ficou bastante claro, Edson. Nos seus espaços na internet, Edson, o senhor assina um texto falando da importância da emoção nesse discurso, nesse uso de ferramentas em que isso acaba sendo um diferencial. A esquerda teria uma retórica mais racional, enquanto que a direita trabalha melhor os sentimentos da audiência. Isso é uma pista para se dizer para onde essa disputa está indo, a forma de se fazer campanha nas redes sociais? Sim, é o que a gente costuma falar o seguinte: você tem dois tipos de discurso na internet. Você tem o técnico e o emocional, né? O técnico, o racional e o emocional. A esquerda ainda fica muito atrelado ao técnico, né? Ao racional, né? Enquanto a direita ela apela para o emocional. Enquanto a esquerda vem com muito número, a direita vem, que nem, por exemplo, a gente pode pegar esse embate aí da anistia, por exemplo, né?
Enquanto a esquerda vem com número, a direita vem com uma senhorinha chorando, com uma família que o pai tá preso, né? Então ela apela para o emocional. E aí a direita continua, a esquerda continua batendo no seu racional, em número, né? Em características, vamos dizer assim. Né? E aí a direita, ela navega no emocional, no sentimental, né? Então isso faz toda a diferença hoje também. Tá certo. A gente está chegando, Edson, ao final do primeiro bloco. Eu gostaria de deixar com a nossa audiência os seus endereços de internet. O senhor pode citar o Instagram e também um portal, um site, caso o senhor queira aqui dividir os endereços de como chegar ao seu espaço, né, de trabalho, de oferta de serviço. Por favor. Então, bacana. A gente trabalha com 3 endereços, basicamente. Nosso site, né, que é edsonjrodrigues.com.br. Tá? Aí lá a gente completa, faz um trabalho geral. E temos 2 Instagrams. Um específico para comunicação política, que é edson.mkt político, né? E um que trabalha a comunicação geral na internet, edson.j.rodrigues, né? São esses 3 endereços que hoje a gente oferece para que a turma possa comunicar conosco e também que a gente possa passar aí a nossa mensagem. Muito bem, eu vou pedir licença ao senhor para fazermos um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta e na sequência a gente repete aqui os endereços do senhor, tá bom? Portanto, daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais papo com o consultor político Edson Rodrigues, aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, aqui é o programa Política com Erivaldo Carvalho e a gente recebe Edson Rodrigues. Ele é consultor político, é publicitário e aqui conosco nos ajudando a entender essa maravilhosa para alguns segmentos, né? É uma ferramenta importante que é a internet, as redes sociais e como que isso ajuda ou não a vida de candidatos, né? Candidatos a deputado, senador, governador, presidente da República, enfim, todo esse espectro aí do contexto político eleitoral. E Edson, a gente falava das linhas gerais de como se dá esse trabalho na internet, só que aqui e ali temos uma crise, né? Como por exemplo o governo federal enfrentou recentemente uma crise do Pix, né? Inclusive um deputado de Minas Gerais, do seu estado, o Nicolas Ferreira, né? Que fez um bom uso, né? Das ferramentas, segundo foi colocado. Mais recentemente temos o escândalo do INSS, né, com o qual o governo está aí às voltas. E o senhor, no seu trabalho, no seu portfólio, o senhor destaca bastante a ideia de blindagem digital. Eu queria que o senhor explicasse como que isso se dá e como fazer, como que um político, uma gestão pode fazer para ficar blindado digitalmente, o Edson. Então, a blindagem digital, que a gente costuma chamar, assim, hoje o político em si, né, ele tem uma perspectiva de que o trabalho da comunicação política é simplesmente ali divulgar a sua agenda, né? Fez uma visita, vai lá e divulga. Fez um pronunciamento, vai lá e divulga. Só que a comunicação política, ela vai muito além disso, né? E a blindagem digital, ela passa por pressuposto, primeiro, de um monitoramento. É importante que o político monitore o que é falado dele na rede, né? Ele precisa construir um sistema de monitoramento, uma rede de monitoramento que possa identificar o que estão falando dele na rede. Então, você tem softwares, né, aplicativos que fazem isso, você tem uma própria rede de apoiadores que pode monitorar através de grupos de WhatsApp, Facebook, internet, Instagram, TikTok, mas com o objetivo não só de divulgar o que o político faz,
mas sim de escutar o que está acontecendo dele, o que está falando dele. E, ao mesmo tempo, é importante que o político ele tenha o que a gente chama de manual de crise. O que é o manual de crise? É ele alencar uma série de questões que a oposição, vamos dizer assim, pode utilizar para atacá-lo, né? E esse manual, ele tem os pontos negativos e a defesa desses pontos negativos, mas, ao mesmo tempo que tem esses pontos negativos, é importante também ressaltar o que de bom o político fez, até para contra-argumentar possíveis notícias ruins, né? Só que isso é uma situação que o político em si ele não vê muito resultado eleitoral. Aí fica aquela assim, espera o leite derramar para depois fazer, né? Então, assim, ele, como não é uma coisa que vai te dar um retorno ali imediato, 99% dos políticos ignoram, né? Então, assim, se a gente pergunta o que está falando de você na rede, a grande maioria não sabe, né? Então, assim, essa blindagem ela passa pelo pressuposto principal de você monitorar o que está sendo falado de você na internet. Para quê? Para que possa identificar logo no início um possível avalanche, né? E aí é o que é o grande problema. A grande maioria dos políticos só conseguem ter noção do que estava acontecendo, né? É quando a avalanche já está formada. É o grande exemplo aí que você citou, que é o caso do Pix. O governo federal, na sua imensidão, não monitorou, né, o que estava acontecendo. Quando ele foi tomar pé, a coisa já tinha tido uma proporção muito grande que ele não tinha nem mais força para contra-argumentar, né? Então, assim, o monitoramento ele é o principal. Só que aí o político ele tem que ter essa virada de chave, ele tem que entender que a comunicação política ela parte do pressuposto de quê? De que você tem que divulgar o que você faz, você tem que monitorar o que as pessoas dizem com você e você tem que provocar a opinião pública a partir de posicionamentos específicos. Vamos dizer assim, um tripé de maneira geral. E aí o político ele fica muito nessa só de divulgar, né? Chegou no gabinete, recebeu uma liderança, ou seja, utiliza esse espaço simplesmente para divulgar. Então ele não monitora o que falam dele, ele não monitora o sentimento da população, principalmente, né? Porque se você tem, por exemplo, em uma cidade, ou até mesmo no estado, vamos ter eleições governamentais do ano que vem, você tem que entender um pouco qual é o sentimento da população. Se é um sentimento mais de situação, de renovação, né? Se é um sentimento positivo em relação ao governo, em relação aos deputados, em relação às obras, para a partir daí também ele se posicionar de acordo com a sua linha de atuação, com as suas bandeiras. Mas a blindagem digital ela parte desse pressuposto, né, de monitorar, de saber o que estão sendo falado, o que está sendo falado do candidato, do político na internet para identificar logo de manhã, logo cedo, né, uma possível avalanche que vai provocar grandes problemas no futuro. Os portais de notícia, em sua maioria, e também as redes sociais, possibilitam comentários, né? Reações as mais diversas, né? A favor, contra, enfim, os emojis, né? Etc. E isso é suficiente para um político ter ali uma ideia de para onde está indo a reputação digital dele, ou isso é apenas uma amostra de um universo muito maior? Não, só é amostra, né? Não tem um lugar único, né? Até porque é isso. Você tem uma notícia que sai no portal X, a pessoa vai lá e comenta. Você tem um vídeo que sai lá no TikTok que a pessoa comenta. Você tem um conteúdo que sai lá no Instagram que a pessoa comenta. Você tem conteúdos que estão lá no WhatsApp, nos grupos que as pessoas comentam. Então, assim, o político, lógico que, assim, quando você pega as cidades pequenas, esse poder financeiro dele diminui, mas o político tem que entender o seguinte, ele tem que criar um sistema que seja ali com 1, 2, 3, 4 pessoas, né, que ele consiga monitorar, que essas pessoas tenham uma tarefa principal, e aí você tem aplicativos que ajudam, né, nisso, nesse monitoramento. Por exemplo, você coloca lá o nome do político, você recebe alertas, né, se saiu uma matéria, se saiu um comentário. Então você tem a busca ativa no próprio Instagram, no próprio TikTok. Então, assim, é dedicar tempo, né?
para que você faça esse arrastão, né, nas diferentes plataformas, né, seja de notícias, mídias sociais, próprio YouTube, para identificar esse sentimento, para identificar possíveis ameaças e se prevenir para elas. Entendi. E isso vale para a campanha eleitoral e para a gestão, prefeitura, governo, presidência da República, secretarias? É isso? Exatamente. Que aí é uma outra diferença que a gente tem hoje, né? Assim, a eleição, ela é de 2 em 2 anos, né? Mas a atuação política, principalmente com a internet, ela criou uma capacidade de você estar ali 24 horas por dia. Ou seja, então você tem que ter esse monitoramento 24 horas por dia, porque na grande maioria das situações, você tem os problemas no dia a dia, né? Na própria gestão, na própria andamento ali do seu mandato, porque é uma maneira também de ir desgastando o político. Lógico que, por exemplo, nas eleições, isso se torna mais crucial, porque o tempo é muito curto, né? E a justiça brasileira, e eu acho que qualquer justiça no mundo, ainda não está preparada para coibir em tempo real notícias falsas que aparecem na internet, né? Então, cabe, inclusive, ao político criar esse sistema para ele tentar. Ele não vai conseguir tirar, né? Porque aí requer um processo judicial e tudo mais que não acompanha o tempo, né? Mas de dar uma resposta à informação falsa que rolou contra ele, né? Então, assim, ele tem que entender isso. A internet funciona 24 horas por dia, independente de campanha política ou não. O adversário dele está olhando para ele em todo esse período. Então, ele tem que estar atento em todo esse período. E, no processo eleitoral, ter esse olhar mais redobrado por causa do tempo, né? O tempo é muito curto, 45 dias. Então, se solta, por exemplo, uma notícia falsa, como, por exemplo, foi a base do nosso artigo, como aconteceu na Argentina, né? Na noite em Buenos Aires, na noite que antecediu o pleito, um vídeo manipulado de um candidato assumindo a derrota e pedindo voto para a chapa adversária, isso tem um poder monstruoso de destruir uma campanha. E é feito de uma forma pensada, metodológica, é feito geralmente em horários em que a maioria dos adversários estão dormindo, né? E como o senhor falou, tem uma equipe ali, às vezes à noite, de madrugada, gerando esse tipo de conteúdo. Então, quando o dia amanhece, o estrago já está feito, né? A pólvora já pegou fogo e já colocou fogo no parquinho, exatamente. Ou seja, assim, o que eu falo é o seguinte: a internet hoje, ele é um pouco do reflexo do que a gente tinha no mundo das campanhas tradicionais, né? Que sempre que teve isso, né? Da oposição, criar ali uma matéria, uma notícia falsa, né? As chamadas rádios espiões, que saía ali divulgando notícia falsa dentro do ônibus, na aglomerado de pessoas. Isso sempre existiu. E os políticos, nas suas campanhas tradicionais, sempre tiveram preparados para isso um pouco, né? Só que isso eles não levaram para o digital, né? Na grande maioria deles. Então, eles acham que assim, não, tá tranquilo, não precisa, né? Só que a oposição está de olho, a oposição vai utilizar, queira ou não queira, todas as ferramentas possíveis e talvez impossíveis para derrotar, né? Algumas até ilegalmente, tudo, né? A gente viu muito distante a própria eleição passada lá em São Paulo, na qual surgiu lá aquele laudo falso de Boulos e tudo, em pleno debate eleitoral. Então, assim, o político ele tem que estar preparado para isso, para não ser pego de surpresa, né? Então, ele tem que dedicar parte do seu recurso, parte da sua estrutura, para buscar essa blindagem digital, para fazer esse monitoramento. Porque uma vez que caiu na rede e propagou, é difícil recuperar e a máxima fica um pouco, né? Quem chegou primeiro, a mensagem permanece, né? Então, por mais que o político depois venha e tente replicar, defender isso, aquilo, outro, quem chegou primeiro e alcançou o maior número de pessoas é a mensagem que vai permanecer. Exatamente. Eu não sei como
Em Minas, né, não sei se essa frase o senhor conhece, mas por aqui existe uma que diz assim: quem chega primeiro bebe água limpa, né? Ou seja, quem chegou primeiro tem essa vantagem, né? Edson, esse trabalho, essa estrutura, essa equipe ou um grupo dentro da equipe de comunicação, equipe maior de uma campanha, é muito oneroso, o preço é muito salgado ao ponto de inviabilizar uma profissionalização de uma campanha eleitoral, porque geralmente quem cuida ali do dinheiro da campanha tem que ter ali decisões difíceis para tomar e às vezes quer economizar nessa parte aí da equipe digital. Acaba sendo um tiro no pé, né? Sim, mas aí você falou um ponto importante, porque assim, essa questão do monitoramento não é uma questão isolada. A própria equipe de comunicação também, na maioria das vezes, ela é secundarizada. Porque é isso, eu costumo falar o seguinte, olha, o político ele tem que entender que a comunicação não é só você pegar um celular, tirar uma foto, fazer um vídeo, né, fazer uma edição e jogar nos seus perfis sociais. Isso não é comunicação política. Isso não é marketing político. Isso não é uma campanha construída de maneira estratégica. Isso é simplesmente você divulgar a sua atuação parlamentar, né? Só que, infelizmente, boa parte dos políticos, ele se atém a ficam apenas nisso, né? Então, no máximo, quando vai contratar ali uma equipe de comunicação, vamos dizer assim, contrata uma, duas pessoas, aí a pessoa tem que fazer a gravação, tem que fazer o vídeo, tem que fazer a edição, tem que tirar foto, tem que fazer o tratamento. Lógico que, por exemplo, em cidades menores, como o orçamento é menor, então, de fato, em alguns casos, a estrutura ela é menor, até também o serviço ele é menor, né? Ele é meio que um pouco proporcional, né? A cidade pequena tem um recurso menor, então a estrutura ela é mais enxuta mesmo, né? Mas também o serviço ele é um pouco menor, né? E isso vai crescendo proporcionalmente na medida que as cidades vão crescendo. Só que o sentimento maior do político é isso, ele pensa que a divulgação, a busca de votos, ela só é aquela busca direta, de que quando a pessoa produz um material de divulgação da sua campanha ou quando produz um material de divulgação do seu mandato, né? Só que a busca de voto também é a retaguarda. É um pouco, por exemplo, um ditado também do futebol, né? Que para o time primeiro ganhar, ele tem que ter uma boa defesa, né? Então, assim, não adianta um time querer ganhar se ele não tem uma boa defesa, uma defesa sólida. Mas o que ganha, o que é? É fazer gol. Então, o político, ele pensa muito só no final lá. Não, eu tenho que pedir voto, eu tenho que mostrar o que eu faço, né, eu tenho que mostrar minha agenda. E esquece, e subestima a retaguarda. E qual que é essa retaguarda? É isso, olha, é dedicar tempo. Ah, tem uma equipe reduzida? Então, bacana. Dentro dessa equipe reduzida, vão pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, vocês vão estar tendo aqui que fazer um pente fino aqui na internet, o que está sendo feito, o que está sendo falado. E um detalhe, né? Esse monitoramento, ele tem que sair da bolha. Não adianta eu ficar pesquisando simplesmente ali, vamos dizer assim, eu vou vasculhar aqui os perfis, vou vasculhar só os perfis que me seguem, né? Eu vou vasculhar só os perfis aqui do meu campo político. Não, muito pelo contrário, né? Esse monitoramento, ele tem que sair dessa bolha para entender o que as pessoas estão falando fora dessa bolha. Porque dentro daquela bolha, dificilmente ele vai ter oposição, né? Alguém vai falar mal, vai criticar, vai levantar falsos testemunhos, vamos dizer assim. Então, ele tem que ter essa noção de que, para ele ganhar, ele precisa de uma retaguarda forte. E essa retaguarda forte, em tempo de campanha digital, é fundamental ele ter esse monitoramento, que a partir do monitoramento, ele tem uma equipe de mobilização também, que aí é fundamental também, porque não adianta você ter só esse monitoramento, né? Eu identifiquei um problema aqui, como é que nós vamos minimizar esse problema, né? Então, a gente tem que ter essa estrutura também de mobilização para ser capaz de contra-argumentar e fazer o contraditório. Muito bem. Edson, ficou bastante claro. Vamos fazer o nosso segundo intervalo, é bem rapidinho, mas antes gostaria que o senhor colocasse novamente os seus endereços de internet para quem ainda não anotou da primeira vez que a gente falou. Por favor. O nosso site é edsonjrodrigues.com.br.
e o nosso Instagram é edsonrodrigues.mktpolítico, né? Lá vocês vão encontrar orientações, dicas, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, até com um pouco mais de profundidade. Tá certo, Edson. Muito obrigado por hora. Daqui a pouco a gente volta, portanto, com o nosso convidado para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí. Você está com a TV Otimista aqui no programa Política. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui no programa Política a gente recebe Edson Rodrigues. Ele é publicitário, ele é consultor político e aqui conosco, falando diretamente de Minas Gerais, nos ajudando a entender esse fascinante, complexo e desafiador mundo digital em era de fake news, em era de narrativa, em era de storytelling, né, Edson? Como é que se faz aí para os não iniciados? A gente falou no segundo bloco sobre as blindagens contra fake news, etc. Só que você tem o outro lado, que é quando o candidato não é conhecido massivamente, ele vai para a internet contar geralmente aquela história mais leve, com musiquinha ao fundo, etc., que se chama aí o famoso storytelling, né? Como é que isso é instrumentalizado dentro de uma equipe de comunicação política eleitoral? Então, assim, a questão do storytelling, ou dessa narrativa que ficou tão comumente falada, né? Hoje todo mundo fala, tem que ter a narrativa, tem que criar a narrativa. Ela vai muito além do que aqueles vídeos pousados com música de fundo, que o candidato conta a história dele, conta, né, da onde que ele veio, os sonhos, isso, aquilo, outro, né? Ele é um processo que, inclusive, tem que ter uma inversão de perspectiva. Por quê? Porque a grande maioria dos políticos, hoje, e aí tem uma outra grande diferença também, que a gente falou até no primeiro bloco, sobre a utilização das mídias, das redes sociais por parte da direita e por parte da esquerda. A gente tem que entender que é o seguinte: essa construção de narrativa hoje, ela não pode ter como foco principal o político, né? Ele não pode ser o eu da história, né? Não, eu fiz isso, eu conquistei isso, eu trouxe X milhões de emenda, mas sim tem que ser a população. Qual é o benefício que levou para aquela população? Qual que é a história de transformação de uma cidadezinha a partir da ação do político, né? E aí é que está essa grande diferença, né? Essa visão alternada dessa narrativa, né? Saiu eu, né? Não foi eu que consegui, né? Não foi simplesmente eu que levei, né? Eu não levei X milhões para uma cidade para construir um hospital. Muito pelo contrário, né? Eu ajudei a Maria José a ter um atendimento digno no hospital, para que ela não pudesse sofrer, para que ela tenha condição de tratar, para que ela, né? Então, assim, o político tem que entender que saiu eu, né? Então, hoje você vê sempre isso, né? Principalmente com os perfis. Eu conquistei isso, eu levei X emenda, eu levei tantas ambulâncias, eu levei uma escola, eu consegui, né? Então, assim, essa construção da narrativa, ela passa por essa inversão hoje, né? Primeiro, né, o que eu transformei na sociedade, né? O que a gente chama de levar do ponto A para o ponto B, né? Ou seja, antes de eu atuar ali, antes de eu estar ali, aquela comunidade era o quê? Né? Ela tinha asfalto? Não. Tá, então eu levei mais saúde, eu não levei simplesmente asfalto, certo? Eu levei o quê? Eu evitei que aquela população daquela comunidade, daquela rua, tivesse um processo de internação frequente por causa da poeira, né? Então, assim, eu levei mais saúde, eu levei mais tranquilidade, eu levei mais segurança para aquela população, né? Aquela população teve mais segurança, aquela população teve mais saúde. Então, essa construção dessa narrativa, ela vem a partir desse pressuposto de mudar a perspectiva, né? Saiu eu, entra ele, entra a sociedade, entra o eleitor, entra a Dona Maria, entra o José,
né? E a partir daí, né, você se constrói elementos que vão te caracterizar, né, de ser aquele cara mais fiscalizador, de ser aquela pessoa mais da comunidade, né? Então, assim, não adianta simplesmente eu ficar martelando, ah, não, eu sou fiscalizador, né? Ah, não, eu sou fiscal do povo, ah, não, eu sou isso, né? Não adianta mais a pessoa simplesmente falar, né? Ela tem que construir isso no cotidiano, no dia a dia. E isso, inclusive, não é feito do dia para a noite, né? Infelizmente, também, boa parte dos políticos, eles começam a querer trabalhar essa construção da narrativa já na véspera das eleições. E eles não vão conseguir isso. E aí começa a atropelar todo o processo. Então, essa narrativa ela tem que ser diária, né? Em cada vídeo é que eu falo. Cada conteúdo que o político posta, ele tem que ter um objetivo. Nada pode ser postado aleatoriamente, né? Por mais que a gente pense que hoje grandes comunicadores políticos postam aleatoriamente, né? Eu costumo falar o seguinte: nada que o Bolsonaro posta é aleatório, nada que o Eduardo Paes posta é aleatório, nada que o Nicolas Ferreira posta é aleatório, nada que o João Campos posta é aleatório. Muito pelo contrário, é muito bem pensado, planejado, estruturado para ser postado, para retornar com o objetivo esperado. Então, essa construção dessa narrativa vai muito mais do construir a sociedade, a mudança que eu provoquei a partir da minha atuação, do que propriamente, ah, não, eu levei X milhões, eu levei ambulância, eu levei escolas. Entendi. Edson, nessa dinâmica de pensar o conteúdo antes de soltá-lo, de dispará-lo, entra também aquela questão que geralmente as equipes de comunicação sentem, que é a pressão do candidato ou do gestor, de que por que fulano tem 10 postagens e eu tenho uma, tenho duas. Isso também entra no jogo, essa ansiedade, essa pressão, quantidade, qualidade, tem a ver com esse momento estratégico de soltar uma postagem, por exemplo? Tem, e muito, não é pouco não. É uma pressão grande, né? Porque principalmente tem hora, eu costumo falar o seguinte, eu brincava muito, ainda brinco muito, eu falo, rapaz, você não é um portal de notícias que a sua comunicação tem que sair em tempo real, né? Não é assim que funciona. Mas tem sim essa pressão, e não é pouco, é muito, né? De olhar, inclusive, para o adversário, olha, ele já postou isso aqui, nem, por exemplo, inauguração de obra, né? Vamos dizer assim, vereador, principalmente muito. Inauguração de obra. Parece que é uma disputa de quem posta primeiro vai ser o pai da criança, né? A obra acabou, o prefeito ele acabou de postar a faixa, já tem candidato, já tem político já querendo postar, como se ele postasse primeiro ali, ele fosse o pai de todo aquele projeto, né? E não é assim, muito pelo contrário. É muito mais interessante, inclusive, você esperar um pouco, construir um material com mais qualidade, que aí entra também na questão da característica. O que pesa mais, por exemplo, eu simplesmente chegar e divulgar, olha, eu consegui aqui X milhões para construir a escola. Estou aqui na inauguração, isso, aquilo, outro, bacana. Só que tem um impacto muito maior se, por exemplo, eu deixo aquele burburinho ali da inauguração e depois eu faço material, eu pego lá, por exemplo, uma mãe que precisava do filho para colocar na escola, para ir trabalhar, e fazer um trabalho com aquelas pessoas ali, em cima da inauguração, eu vou ter muito mais resultado do que simplesmente divulgar a inauguração, né? Ou seja, o sai eu, né, novamente, não é eu que estou ali na inauguração, não foi eu que consegui, e sim a transformação que a minha atuação provocou na sociedade, naquela comunidade, na vida daquelas pessoas, né? E isso, a direita faz isso muito com maestria, né? É o que a gente conversamos no primeiro bloco, né? A característica versus o emocional, né? O técnico versus o emocional, né? Então, isso faz toda a diferença. Só que, infelizmente, hoje, principalmente vereadores, né? Hoje, até por causa de recursos, disso, aquilo, outro, mas tem muito essa característica, não, quero a quantidade. Então, recebeu uma visita no gabinete, vai lá e posta. Daqui a pouco recebeu outra visita, vai lá e posta. Fez uma agenda, vai lá e posta, né? E isso
a quantidade não vai levar ao resultado final, não vai ser a quantidade que vai fazer ele ter maior influência, maior ou menor influência no ambiente digital, e sim a capacidade que ele tem de comunicar verdadeiramente com o cidadão, de passar a mensagem, e principalmente no sentido de que as pessoas falam muito, né? A comunicação não é o que eu falo, e sim o que as pessoas entendem daquilo que eu falo, né? Então, isso é essencial. Entendi. Edson, estamos aqui entrando na reta final do programa. Eu queria já que o senhor colocasse novamente os seus endereços digitais para que a gente entrasse realmente aqui na nossa fala final, por favor. Então, o nosso site é edsonjrodrigues.com.br e o nosso Instagram, né, é edsonrodrigues.mktpolítico. Muito bem. Edson, olhando aqui do meio do ano, né, mais ou menos, de 2025, estamos a um ano e um pouquinho das eleições presidenciais, estaduais, deputado federal, senador, etc. Dá para a gente dizer que o mundo digital, mais do que em campanhas anteriores, é o que vai decidir as disputas locais, regionais e nacionais, ou ainda é cedo para se dizer isso? Mas eu não falo decidir, né? Porque assim, eu também não sou defensor da teoria de que, não, o digital é o tudo, né? Assim, hoje ele divide o protagonismo, né? Com a televisão, ele divide o protagonismo com as ruas, até porque também o digital, ele é um pouco do reflexo social, ele é um pouco do que a mídia tradicional passa, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o que é publicado no digital, ele é reflexo do que a pessoa faz fora dele, né? Então, não existe digital se a pessoa não tem uma atuação forte na rua, né? Não existe digital se a pessoa não tem uma bandeira forte que mobiliza nas ruas. Então, assim, eu vejo muito político se preocupando muito com o digital, de fato. Não, vou criar aqui meu Instagram, eu vou fazer meu vídeo aqui de denúncia, eu vou colocar aqui minhas agendas, isso, aquilo, outro. Mas nada disso vai para frente se ele não tiver esse reflexo fora do digital, né? Então, se ele não tiver base, se ele não tiver mobilização, se ele não tiver liderança com apoio, se ele não tiver bandeiras que, de fato, vai em consonância com o sentimento da população. Então, assim, eu não falo que o digital ele vai ser o divisor de águas, né? Mas hoje ele divide esse protagonismo, que há pouco tempo atrás era só da televisão, né? Era só do horário gratuito, né? Hoje não. Hoje ele divide esse protagonismo. Então a pessoa tem que preocupar com o digital, mas ele também tem que preocupar com fora do digital, o que ele faz, o que ele constrói, o que ele mobiliza, o que ele defende, para que tenha essa ressonância no digital. O senhor considera que o público percebe se o político ele força a barra e quer vender algo além dele mesmo, é isso? Consegue, hoje ele consegue plenamente. Plenamente. Né? Então, assim, eu costumo falar assim, que teve candidaturas, teve eleições que a gente teve, vitórias que a gente teve no passado, que hoje a gente não teria por causa do digital. Por quê? Porque não foram candidaturas construídas a partir de um sentimento social, né? Então foram tal dos apadrinhos, né? Não, esse aqui é o fulano desse, irmão desse, esse aqui é indicado por esse. Esse fenômeno ainda acontece, né? Não vou falar que não, mas em menor escala. Porque hoje, através do digital, o eleitor consegue, como se diz, escrafunchar ali a vida do político desde o seu nascimento, né? Tá ali, ele consegue ver o que ele fez, onde é que não, a infância, a família. Então, ele consegue identificar isso, né? E aquilo, ele vê o discurso e vê o real. Aí ele vê que não bate e não dá aquela sinergia, não, como se diz, não encontra a cara metade. E a história então, de que... E a história de que a internet não esquece, serve para o bem e para o mal, né? Exato, serve para o bem e para o mal, exatamente. Né? Tanto pode ajudar, tanto pode atrapalhar. Né? Então, tá aí a importância de monitoramento,
Daí a importância de ser a mesma pessoa, vamos dizer assim, né? Assim, traduzindo em miúdos, né? A pessoa ela tem que ser a mesma pessoa no real e no digital. Porque se ela não for, se ela criar um personagem, hoje não existe mais personagens criados na política, né? Assim, lógico que tem as exceções, né? Hoje a gente vê muito aí políticos sendo eleitos porque é o filho de um político tradicional, é sobrinho, ou até mesmo foi apadrinhado por um político tradicional, né? Isso não acabou, mas isso diminuiu consideravelmente, porque hoje o usuário, ou o eleitor, ele tem acesso, né, ao seu político 24 horas por dia. Ele sabe, se bobear, o eleitor sabe da vida do político até mais do que o político. Tá bom. Edson, gostei demais do papo, o nosso muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho, boa sorte na jornada, a gente fica aqui com as portas abertas. Quando aparecer aqui, subir para o Nordeste, para o Ceará, dê uma passadinha aqui em Fortaleza, nos visite aqui na TV Otimista, será um prazer tê-lo novamente e, de repente, de forma presencial, aqui nos estúdios da TV, no programa Política, tá bom? Muito obrigado, as suas despedidas por hoje. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, tentando esclarecer um pouco mais desse mundo, né, da comunicação política e tentar desmistificar um pouco isso, né, principalmente que a política, que a comunicação política não é só simplesmente por postar agenda, vai muito mais do que o postar agenda, vai monitorar, vai de bandeiras, vai de sensibilidade, vai de entender o sentimento da população, porque fazendo isso, de fato, além de políticos melhores, né, vamos ter também campanhas eleitorais e uma comunicação política cada vez melhor. Muito bem. E, então, se despedindo de verdade, o seu Instagram, por favor. edsonrodrigues.mktpolitico. Tá certo. Muito obrigado, Edson, mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.